Quero saudar a todos na graça, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós novamente, mais um domingo para a honra e glória de Deus. Vamos continuar, mesmo em tempo de pandemia. Nós cremos que já está passando a pior parte, ou então, talvez agora nessa liberação, vem aí alguns picos, nós não sabemos, as mensagens se desencontram. Tenho entrado em contato com outros pastores de Barretos e, por enquanto, nós decidimos ainda não estarmos nos reunindo, né? E pretendemos voltar muito em breve e ore por nós, não só por mim, mas por todos os pastores que têm que tomar essa decisão pela responsabilidade. Assim que voltarmos, já vai orando sobre isso, eu vou precisar de uma equipe de pessoas que se responsabilize com a questão do álcool gel, do distanciamento, da organização, para que nós possamos estar voltando aí de uma forma ordeira. Essa noite eu gostaria de estar trazendo a mensagem aos meus irmãos. Pela manhã falávamos de Tiago capítulo 2, terminamos Tiago capítulo 2 de manhã e agora à noite, a semana passada eu terminei Gênesis, em que falávamos sobre José. Então agora durante algum tempo, ou via vídeo, ou na própria Ebenezer, eu vou estar trazendo alguns assuntos avulsos, aquilo que Deus tem me abençoado, colocado no meu coração, e até, ou aqui, ou na Ebenezer, nós vamos continuar dessa forma. E um assunto que é resultado de um livro que eu li essa semana, é sobre a questão do sofrimento. Eu penso que é talvez um bom título para essa mensagem, a questão do sofrimento. E enquanto eu usufruía da leitura desse livro, muitas coisas eu pude aprender ali. E eu queria estar compartilhando com os meus irmãos, e eu peço a Deus que, da mesma forma que eu fui abençoado, os irmãos também possam ser abençoados com essa palavra. Antes eu vou estar orando, lembrando da pequena Ebenezer, como nós sempre chamamos, né? Igreja Batista Ebenezer, as nossas crianças, que era um costume de domingo à noite levarmos ela lá na frente, para estarmos orando e lembrando da nossa responsabilidade como pais, como igreja, isso não mudou. E por aqueles que vão estar assistindo esse vídeo, eu vou estar orando esse momento. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Obrigado por mais esse domingo que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela escola dominical, a sua palavra que foi ministrada. Sentimos falta, papai, de cada irmãozinho, sentimos falta da comunhão que nós temos. E, ó Deus, é quando falta que nós valorizamos. Por isso, Pai, eu suplico a Ti que muito em breve nós possamos estar nos reunindo novamente, ó Pai. Peço, Senhor, por cada criança que o Senhor conhece, aquelas as quais eram levadas lá na frente, que agora estão nos seus lares, cada pequenino, ó Pai. Cada professor que ministra as aulas a ela, cada professor de escola dominical, ó Deus, e a cada um que assiste esses vídeos, cada um que assiste essa palavra. Eu peço, ó Pai, que o Senhor apenas me use como instrumento seu, nada mais. Ó Deus, me ajude para que eu possa diminuir, para que o Senhor apareça. Me dê, Senhor, sabedoria. Abra o meu entendimento e o entendimento dos meus irmãos, daqueles que ouvem essa palavra. Desde já, papai, me ajude, eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Muito bem. O tema e o livro, né, eu poderia ter falado antes, para quem gosta de acompanhar na sua Bíblia, é o livro de Jó. Se eu lembrar, eu vou colocar no título da mensagem, assim, se você ver o título, você vai estar acompanhando comigo esse texto. Quando falamos de sofrimento, normalmente nós vamos ao livro de Jó. E
Também o Novo Testamento fala muito sobre isso. Mas eu quero usar o livro de Jó essa noite como base da pequena meditação que eu quero trazer para meus irmãos. Nós sabemos que nessa questão do sofrimento não existe uma resposta fácil que vai tirar as nossas dores, os nossos sofrimentos e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do texto. Se você já abriu aí em Jó, nós vamos ler o capítulo 1 e 2. Eu vou me decorrer nesses dois capítulos e depois termino fazendo algumas aplicações. É pequeno, o capítulo 1 tem apenas 22 versículos e o capítulo 2 tem apenas 13. Perto daquelas quantidades enormes, né, de versículos que nós estamos acostumados estudando Gênesis, eles são pequenos. Fiz algumas anotações também para mim poder estar enriquecendo um pouco mais. E sem delongas, vamos lá, né? Quem quiser me acompanhar. O verso 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo os números de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esse primeiro texto que eu trago, esse primeiro contexto, nos é apresentado Jó. Dificilmente quem não conhece essa história. Mesmo aquela pessoa não cristã, às vezes mesmo ateu, ele lê esse contexto histórico por causa da própria narrativa em si. É um dos livros que nós entendemos ser um dos mais antigos da Bíblia. E a questão nós já aprendemos sobre isso, a forma em que nós lemos, o tipo de literatura é aquilo que deve ser feito com ela. Então, isso é um livro, alguns consideram poéticos, né? Um livro histórico, poético, o livro de Jó. E nessa narrativa, logo nós já somos apresentados a esse homem, cujo nome era Jó. Esse primeiro contexto, a gente podia dizer, tudo de bom. Então, nós somos apresentados a um homem que tudo dá certo na vida dele. E, de imediato, as Escrituras falam que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. A palavra integridade aqui quer dizer aquele que não é dividido, aquele que tem o coração voltado para Deus, não é um coração que vez ou outra está adorando algumas outras coisas. Nós fazemos isso quando nós adoramos a falsos deuses como dinheiro. Dinheiro, a Bíblia chama de uma entidade chamada Mamon, né? E às vezes nós fazemos isso, podemos estar adorando aí falsos deuses. E a Bíblia fala que o coração de Jó era íntegro, era reto, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal, era alguém que se visse alguma coisa errada, como nós aprendemos lá em Gênesis, né? Judá, quando viu uma prostituta, ao invés dele fazer como Judá e ter com a prostituta, ele se desviaria do laço da prostituta.
Então ele se desviava do mal. E nós somos apresentados a esse homem. Os seus filhos, a ideia que se tem é que era uma família feliz. Eles se reuniam. Nós, normalmente, família grande, se você tem uma família grande igual a minha, você vê que nem sempre é fácil se reunir. Tem que estar chamando um, chamando o outro. Às vezes não dá certo e às vezes, na maioria das vezes, é a mãe que faz tudo, a comida, o banquete de domingo e vai todo mundo para lá. Mas aqui eram os filhos que por si só se reuniam. E às vezes também com Jó. Então, se nós poderíamos descrever aqui, um mineiro diria tudo de bom, né? Tudo de bom. Tudo certinho, uma família feliz. E agora a Bíblia fala outra coisa, que ele tinha muitos servos e ele era o maior do Oriente, de todos os do Oriente. Então, hoje nós poderíamos entender uma pessoa muito rica, muito abastada, mas também temente a Deus, muito temente a Deus. A palavra de Deus fala que quando ele ia orar, e nós sabemos que nós não podemos chegar diante de Deus, e hoje no Novo Testamento nós temos uma visão diferenciada, né? A Bíblia fala assim, que decorridos os turnos de dia dos seus banquetes, né? O que Jó fazia? Ele chamava seus filhos e santificava, levantava de madrugada e oferecia holocausto, porque ele pensava, talvez os meus filhos tenham blasfemado contra Deus em seu coração. Então ele cuidava dos pecados dos próprios filhos, né? E nós sabemos que não é assim que funciona, principalmente no Novo Testamento, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos a palavra, nós chegamos diante de Deus e através do Senhor Jesus Cristo confessamos os nossos pecados. Não pode ser terceirizado isso, como a prática de alguns, né? Leva meu pecado para alguns e essa pessoa é responsável pelo meu pecado. Não, é a Deus diretamente. Mas isso, na época de Jó, ele fazia isso porque ele temia Deus, ele não queria nenhum problema. Ele queria continuar com essa comunhão com o seu Deus, essa comunhão que nós sabemos que é uma comunhão maravilhosa. E quando eu digo que tudo de bom, o principal era essa comunhão com Deus. E continuando, né? Aí vem essa segunda etapa. Num dia em que os filhos de Deus, aqui o autor de Jó, ele faz com que nós saímos agora dessa esfera da terra e ele nos leva lá no céu, na presença de Deus, o que estava acontecendo, algo que Jó não sabia e que nós não sabemos também. Ele vai para o âmbito espiritual. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também ter Satanás com ele. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que partiu de Deus. Foi Deus quem parou a Satanás e fez uma questão, fez uma pergunta a ele. Os teólogos debatem aqui essa situação, da onde que era esse local, mas isso faria nós perdermos o objetivo da lição que nós temos para hoje. Satanás, ele vem passando, Deus fala, de onde você vem? E ele fala de rodear a terra e passear por ela. Alguns usam esse versículo para dizer que a prova científica já estava na Bíblia de que ela é redonda, por causa do termo aqui de rodear a terra e passear por ela. Então o livro de Jó, ele é extremamente explorado para a gente entender algumas características do próprio Deus e do próprio inimigo. E aí Deus faz uma segunda pergunta, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem íntegro e reto, temente a Deus, que desvia do mal. E o próprio Deus atribuiu isso. Uma coisa é você atribuir algo a você mesmo, alguns adjetivos, mas quando vem de Deus, é um diagnóstico, não é uma opinião, é um diagnóstico preciso. E Deus deu o diagnóstico desse homem. E o mais interessante aqui, alguém já disse, que vem de Deus. Deus está dizendo assim: observastes o meu servo Jó? O pior de tudo seria se Satanás falasse: observaste o meu servo Jó? Então nós sabemos aqui de quem Jó era servo. Ele não era servo de Satanás, ele era servo de Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor, porque Deus fala para Satanás: ele é íntegro, temente, desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Né? Essa palavra debalde aqui, por acaso, né? Não tem motivo? Porventura não tem motivo dele temer a Deus? Acaso não cercastes com sebe, ou uma cerca, a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra da tua mão abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra? Então, a primeira coisa que Satanás faz aqui, e isso é decorrente em todas as gerações, e ele faz isso, ele fala assim: por acaso, será que seria por acaso que Jó adora o Senhor? Essa é uma adoração comprada. Essa é uma adoração comprada. O Senhor cerca ele com todas as bênçãos, o Senhor dá tudo o que ele quer, por isso que ele te adora. Há um princípio aqui, nós fazemos isso. Muitas pessoas vão à igreja e elas vão com um contrato debaixo do braço, e nesse contrato está escrito: olha, se Deus me abençoar como abençoou Jó, me der riquezas, me der filhos, me der prosperidades, me der festas, eu o adoro. É o que Satanás está falando aqui. Se o Senhor cortar essas coisas, acabou, não existe mais Deus. Então, é Satanás que diz isso, que a adoração a Deus é comprada. E nós sabemos a nossa realidade, que o verdadeiro adorador, aquele que crê a Deus, em Deus, pode ser tirado tudo, mas não tem como tirar a sua fé. E Satanás, ele lança isso em face de Deus e a nossa face. Fala: isso é uma adoração comprada. E ele fala: estende-se, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás fala: olha, para de abençoar ele. Para de abençoar. Estende a mão, toca nele, tira o que ele tem, e o Senhor vai ver que ele blasfema contra o Senhor. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. É isso que nós queremos dizer quando citamos a palavra de Martinho Lutero, que Satanás é um cão na coleira de Deus e vai até onde Deus permite. Ele não tocava em Jó enquanto Deus não permitiu. E aqui Deus permitiu. E Deus estabeleceu limites. Falou: olha, você vai até aqui, você não toca nele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nós vimos aqui um poder limitado de Satanás. É atribuído poder a ele? Sim, mas é um poder limitado. Por outro lado, nós temos o nosso Deus com poder ilimitado. Todo poder é atribuído ao nosso Deus. Algumas pessoas atribuem ao inimigo. Todo poder e autoridade é dado ao nosso Deus. Aí nós temos aqui essa demanda do inimigo. E eu costumo olhar em duas etapas. Essa primeira etapa aqui, Satanás, ele vai tratar de coisas exteriores, ele não vai mexer com Jó. Então, é aquilo que Jó possui, tudo.
o seu lado pessoal, as suas finanças, a sua família. O verso 13 diz assim: sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Sucedeu um dia. Então Satanás escolheu um dia. E ele escolheu um dia que justamente os seus filhos estavam se alegrando. Os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, né? Estavam pastando. Então, o autor aqui ele quer nos ensinar que as coisas estavam normal, como sempre foi. Tudo de bom, tudo correto. De repente, deram sobre eles, o verso 15, os sabeus e os levaram e o mataram ao servo ao fio da espada. Só eu escapei. Então, para não perder o sentido aqui, o verso 14, né, eu estou engolindo ele aqui, está tirando o sentido. Os filhos estavam se reunindo e, de repente, chega um mensageiro a Jó, não aos filhos. Esse mensageiro sai e vai a Jó e vai contar a ele. Vai falar, olha, os bois estavam lavravam, né, estavam comendo, os jumentos também, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer a nova. Então os servos de Jó estavam cuidando ali dos bois e os jumentos, e de repente esse grupo de pessoas, os sabeus, vieram, levaram tudo e ainda mataram os servos, e por capricho, né, Satanás faz isso, deixou um para ir lá contar o que aconteceu. Quando nós estudamos aqui o mal e quando nós estudamos o nosso inimigo, o inimigo de Deus, a Satanás, nós olhamos na Bíblia e aprendemos a forma dele agir e o poder que lhe é atribuído. E é tão interessante aqui que nós já vemos ele movendo massas, ou seja, pessoas. A primeira coisa que eu vejo aqui é esse grupo, os sabeus. De alguma forma ele interagiu com esse grupo de homens, nós não sabemos como, mas esses homens foram lá, roubaram e mataram, sob o comando de Satanás. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Você imagine para Jó ouvir isso. Nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos que Deus deu autoridade a Satanás para poder fazer isso, mas os servos atribuíram aquele fogo que caiu a Deus. Outra coisa que nós vemos Satanás fazendo aqui, coisas sobrenaturais. Como pode isso? Fogo caindo do céu. Agora, no coração de Jó, quando ele olha isso e atribuído a Deus, ainda ele fala, talvez ele já começa a pensar, o que eu fiz de errado, meu Deus? Falava este ainda, no verso 17, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus novamente, um grupo de pessoas. Dividiram-se os caldeus e deram sobre os camelos, e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, primeiro foi o gado, os jumentos, agora o mesmo processo, só que outro grupo de pessoas. Os caldeus vieram, mataram, levaram todos os camelos e deixou um servo para ir lá contar para Jó. Então nós vimos aqui a forma dele agir. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te novas. Até o processo das mensagens tem uma progressiva. Você vê uma inteligência por trás disso aqui. Ele começa falando de bens materiais, de perda de servos, e agora vai se aproximando e culmina na perda dos filhos. Até a notícia você percebe que ela tem uma tendência de ir piorando. E agora essa notícia deu um grande vento e matou os filhos de Jó. O verso 20, qual foi a reação de Jó? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e chorou, adorou.
Então, o negócio, a coisa dele era com Deus. Ele não começou a gritar aos céus, por quê, Senhor, de imediato, né? Isso. E ele, nesse momento, ele não deixou de adorar a Deus. E aqui nós vimos um pouco da teologia dele, do que ele pensava quanto a Deus. E ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás, nesse momento aqui, se ele estava torcendo, porque ele havia dito a Deus que Jó blasfemaria, falou, tira tudo desse homem que ele vai blasfemar o seu nome. E Deus deu autoridade, confiando não em Jó, mas nele mesmo, né? E Satanás fez tudo o que fez, na esperança que ele blasfemasse o nome de Deus, e ele bendiz o nome de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é o primeiro contexto, o primeiro ponto. Ele tinha tudo e agora não tem nada. Não tem nada. E naturalmente, nós temos ele como exemplo, mas naturalmente o que nós tendemos a fazer? Alguém já disse que as nossas lutas, o nosso sofrimento faz duas coisas, ou nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus. E aqui Jó, a primeira coisa que ele faz é se prostrar e adorar e bendizer o nome de Deus. Ele sabia que tinha um Deus por trás de tudo isso. Então, a primeira coisa que é feita é externamente. E aí o capítulo 2 continua. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, se apresentar perante o Senhor. Essa é a etapa 2. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Respondeu Satanás, de rodear a terra e passear por ela. O verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus continuou falando a mesma coisa. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para consumi-lo sem causa. O próprio Deus aqui diz que não havia causa para fazer isso. Mostrando a integridade desse seu servo. Então Satanás ele responde ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Aqui nós vemos também outra forma de Satanás agir. Enquanto o cristianismo vem e ao contrário disso, não é olho por olho, é amar o próximo, é dar a vida ao próximo. Aqui nós vemos aqui a forma dele pensar. Qual é a forma dele pensar? Olha, é pele por pele. Se ferir a mim, eu firo também. Pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verá que se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Dá a impressão assim que Deus soltou um tiquinho da corrente de Satanás. Deu um pouquinho mais de acesso a ele. Lembra, Deus tinha dado a autorização para ele até certo ponto. Agora Deus solta mais um elo da corrente ali. Pum, você pode ir mais um pouquinho, porque você não pode matar ele. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aqui é a última perda de Jó. Ele perdeu totalmente a credibilidade, a confiança da sua esposa. Tinha perdido todos os seus bens, perdido os filhos e agora a esposa, que jamais ele faria isso. E a resposta dele é, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E aí, em tudo isto, Jó não pecou
com os seus lábios. A boca fala o que o coração está cheio. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreveio, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando ele de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Ah, que amigos! Que amigos são esses! E nós sabemos, nós não vamos decorrer com o texto essa noite, todo o texto, mas nós sabemos que os conselhos que esses amigos vão dar é mal. E o que Jó não fez aqui, ele não deixou de crer em Deus, mas os seus amigos ficaram ali observando o seu silêncio. O seu silêncio era coisa entre ele e Deus. No verso 3, eu quero ler só o início. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou a Deus? Não. O dia em que nasceu, o seu dia natalício. Pereça o dia em que nasci, noite em que se disse foi concebido um homem. Então, a primeira coisa que as pessoas fazem e que Jó não fez foi duvidar de Deus. Foi duvidar de Deus. Existia um homem, eu até fiz uma anotação aqui, deixa eu pegar. Quando eu me lembrei desse contexto, né, de pessoas que sofrem, o nome dele é Robin Cavendish. Ele é britânico, né? Ele viveu de 1930 a 1994. Esse homem, ele contraiu poliomielite, né? A polio, aos 28 anos. E fizeram até um filme da história dele. E no momento em que essa doença, ela paralisa totalmente. E ele ficou só com a cabeça para cima, ele tinha movimento, mas da cabeça para baixo sem movimento nenhum. E a esposa dele grávida, quando ela teve o filho, ela levou e encostou o bebê no rosto dele para ele sentir o bebê e olhar de lado e ver o bebê. E nesse ínterim, né, nesse tempo, logo veio um representante, acho que era um frade, se não me falha a memória, você pode ler o livro ou procurar o filme, e vai falar sobre Deus com ele. E fala de Deus, que Deus conhece as nossas dores, e fala aquilo que nós cremos, né? E ele fala para essa pessoa, olha, se aproxima um pouco mais. E ele se aproxima achando que ele vai sussurrar algo no seu ouvido, e ele cospe nesse homem, com tudo que ele tinha. Ele pôs bastante saliva e cuspiu. E falou, que Deus é esse? Então, Deus não existe. A primeira coisa que as pessoas fazem, é uma tendência, é dizer isso, Deus não existe. Se Deus existisse, Deus é amor, ele não permite que eu passe por isso. Esse homem, esse britânico, é só mais um exemplo, eu citei, mas são vários, né, que dizem isso no momento de dor, no momento de extrema dificuldade. E é algo que nós não vemos Jó dizendo aqui. Ele fala, maldito o dia que eu nasci. A luta é entre ele e ele não entende, entre as suas dúvidas, ele está cheio de dúvidas aqui, mas em nenhum momento ele deixou de crer em Deus e na sua existência. Ele poderia não entender o que Deus estava fazendo. E quem somos nós para julgar isso, sabendo que muito menos nós entenderíamos, e não entendemos ainda. Mas ele não deixou de crer na existência e na soberania de Deus. E aí, em todo o contexto, o capítulo 4, os amigos já começam a repreender a ele, né? Porque eles tinham aquele conceito de que se uma pessoa faz tudo certinho, ela tem a aprovação de Deus. Se ela faz algo errado, então Deus castiga. E
E aí eles começaram a acusar Jó, né? Os amigos dele. Se você ler todo o contexto, você vai ver acusação sobre acusação. E agora, Deus, quando se apresenta em determinado momento da conversa, Deus ele vai falar sobre a ignorância dessa conversa. No capítulo 38 nós lemos assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece o meu desígnio com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os seus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. No decorrer do texto, você vai ver aproximadamente que Jó tem 16 ali perguntas diante de Deus, que ele lança diante de Deus. Ele não deixou de crer em Deus, mas ele tinha suas dúvidas. Por que isso está acontecendo? Agora Deus vem, se revela a Jó e não responde nenhuma dessas perguntas. Nenhuma das perguntas de Jó foi respondida. Muito pelo contrário, no verso 4 ele fala: onde estava tu quando eu lançava o fundamento da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs medida, se é que sabe? Quem estendeu sobre ela o cordel? E Deus começa a falar aqui daquilo que ele fez. É impressionante que Deus bombardeia Jó com 70 perguntas aproximadamente. Quem fez isso? Quem fez aquilo? Aonde você estava? O que é isso? O que é aquilo? Então, o que Deus está fazendo com Jó aqui? Não respondeu nenhuma das perguntas e trouxe para ele mais perguntas ainda. Olha, tem mais perguntas para você que você não tem resposta. Não é só essas, tem outras. Deus estava fazendo Jó olhar para a soberania dele. Eu sei o que eu faço. No capítulo 42, então você lê, após Deus ter feito essas 70 perguntas, né, para Jó, ele fala no capítulo 42, o verso 1: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes. Nada do que o Senhor intenta pode ser frustrado. O que Jó estava falando? Da soberania de Deus. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o seu conselho? Eu já vi pessoas pregando usando os amigos de Jó ali, que estão dando ali conselhos para Jó. Alguém pega um versículo ali e trata aquilo como uma verdade. Tudo isso que vem do 42 para trás ali, e que os amigos estão falando com Jó, Deus fala que é palavras sem sabedoria. Palavras, por mais belas que sejam, o próprio Deus condena as palavras, os conselhos dos amigos. E pessoas que vieram não para somar, não para ajudar Jó, não para estar junto e falar: realmente nós não entendemos o que está acontecendo, mas para poder colocar Jó contra a parede. Olha, confessa o seu pecado, isso é pecado na sua vida. Eu me lembro uma vez que eu tive tuberculose, e logo minha esposa teve, minhas filhas foi tirado de mim. Alguns conhecem essa história. E num momento de extrema dificuldade, a tuberculose é depressiva, né? Alguém me parou na rua. Eu tinha ido buscar remédio, eu não podia sair de casa como hoje. Eu já passei por um confinamento. E eu fui buscar o remédio no posto, que é só o governo que dá o remédio. E voltei. Quando eu vinha voltando, uma pessoa me parou na rua e falou: é verdade que você está com tuberculose? Eu falei: tô sim, mantenha a distância, né? Aí ela falou: olha, eu vou te falar, isso é pecado na sua vida, abandona esse pecado. E eu fui para casa assim, todo choroso. Eu falei: Senhor, né, que pecado é esse? E Deus foi tratando na minha vida. E na verdade foi muito bom para mim o Senhor ter me afligido, porque todo orgulho meu foi quebrado. Alguém já disse que se nós podemos confiar numa teia de aranha, porque vemos do que em Deus do que não vemos. E essa tuberculose serviu para mim. Quando não havia mais nada, perdi o emprego também, perdi tudo, para poder entregar minha vida para Deus totalmente, literalmente. Senhor, se eu morrer, o Senhor, se eu viver, o Senhor, se isso, o Senhor, eu não dou conta, eu não posso, está nas suas mãos. Parece que eu escutei o TEC, né, do Senhor.
tá bom para mim. E as coisas começaram a restaurar. Mas para mim, na minha vida, teve um propósito, né? Pelo menos na minha vida teve. Quebrou todo e qualquer orgulho. E ali, de vez em quando eu tenho uma pedra no rim que me joga, entre aspas, no chão de dor, para lembrar que eu não sou nada, né? Que tem que estar lembrando, nós não somos nada. E dependemos de Deus. Mas aqui Jó passou por tudo isso. E ele fala, eu aprendi, né? E, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, que é outra coisa que nós fazemos no sofrimento. Nós queremos justificar, achar resposta. Eu posso dizer, depois que eu passei desse sofrimento que eu citei, entre outros, que serviu para mim nesse sentido. Foi magnífico. Pode ter muito mais coisas que eu vou saber só o dia que eu estiver diante de Deus lá no céu. Mas nós fazemos isso. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, te perguntarei, tu me ensinarás. E aí ele fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo ao pó da cinza. E aí Deus vai repreender os 3 amigos de Jó, né? E pede para Jó orar por eles. E termina Deus restaurando tudo que Jó tinha e muito mais. E a minha Bíblia está arriscada aqui, nem precisava eu escrever, nem precisava nada disso. Lembra do contexto que esse livro é histórico. Então alguns pregadores pegam esse final de Jó e dizem, olha, o sofrimento vai fazer com que Deus vai te restituir tudo. Não. Esse texto não foi escrito para isso. Isso aconteceu com Jó. Nessa história com Jó. Isso mostra a forma como ele agiu ou reagiu, você pode usar isso, a forma que ele agiu ou reagiu ao sofrimento, mostra as atitudes dos amigos dele, mostra a ação dele sem sabedoria e muito mais coisa que nós aprendemos, mas não foi escrito para isso. E eu termino falando um resumo sobre a questão do sofrimento. Sabemos que não existe uma resposta fácil. Nós olhamos à nossa volta e vemos uma busca para sanar o sofrimento físico. Pessoas buscam médicos, buscam clínicas, hospitais, remédios para sanar o sofrimento mental, a psicologia, a psiquiatria, drogas para nos acalmar, drogas para dormir, busca para sanar o sofrimento financeiro, trabalhando, roubando, extorquindo, enganando, busca para sanar o sofrimento da negação, indo para redes sociais, querendo ser aceito, busca para sanar o sofrimento amoroso, emocional. Alguém já até escreveu num para-choque de caminhão, você quer evitar sofrimento? Nunca ame nada e ninguém. Então várias coisas nos faz sofrer. E alguém resumiu isso de uma forma fantástica, dizendo, sofrimento é ter o que você não deseja. Ou desejar aquilo que você não tem. As duas coisas levam ao sofrimento. Ou você ter aquilo que você não pediu, você não desejava de jeito nenhum e você tem. Ou então, quando você deseja algo que você não tem, também leva ao sofrimento. O sofrimento também é subjetivo. Alguém pode dizer, olha, você não sabe o que é sofrimento. Você pode falar, você também não sabe o que eu sofri. Sofrimento pode ser coisas simples, como resultados médicos que você precisa esperar. Você espera uma prova, resultado de uma prova, resultado de um emprego, trânsito parado, e um financiamento de uma casa que não sai, você espera por uma pessoa que não chega. É algo que nenhum de nós temos a capacidade de perscrutar ou analisar na sua totalidade. Não tem como, porque a dor de uma pessoa é diferente de uma para outra.
E nós não temos como mensurar isso, porque e às vezes as pessoas dizem algo até insano. Você já ouviu alguém dizer, olha, eu prefiro um câncer do que isso? Normalmente em questões familiares, normalmente em questões de sofrimento. Será que ela sabe o que ela está dizendo? O fato é que todos nós sofremos. E eu concluo, qual é a saída? Será que seria nos consolando, olhando que existe coisas piores? Eu vi alguém dizendo assim, estava faltando água, alguém falou, olha, se alegra, porque você faz parte de cada 3 pessoas, apenas uma tem acesso à água potável. Eu vi isso na ONU, né? Poderia ser pior, então seria colocar na balança. Pegou dengue, podia ser pior, podia ser hemorrágica. Bateu o carro, podia ser pior, poderia ter morrido alguém. Alguém morreu? Foi bom para ela, porque evitou o sofrimento. Nós sempre queremos achar descanso para a nossa mente, o tempo todo trabalhando com a nossa mente, querendo resposta para minimizar o sofrimento. Nós somos insensíveis. Eu vi uma pessoa dando notícia, eu ouvi, há muitos anos no rádio, morava em Jundiaí, o radialista falou, olha, morreu 3 meninas na Via Dutra, era um Fusca, hein? Num Fusca, bateu e capotou e morreu 3 meninas. Aí ele fala, o que é pior? Eu pensei, o que é pior? Ele falou que eram 3 belas moças. Eu pensei comigo, se fosse feia, podia morrer, né? Então, a insensibilidade com o sofrimento dos parentes e já assim, o que é a conclusão final? Qual é a proposta do cristianismo? Não é colocar na balança, procurar alguém que sofre mais que você para você se sentir melhor. Não. É tão incrível e é crucial. Você sabe de onde que vem a palavra crucial? Vem do latim crux, que significa cruz. Já deu uma dica? O que é crucial? Cruz. Por que eles falavam isso? Porque não tem como ser sem a cruz. Então o segredo é a resposta, a cruz é a resposta. E quando você chega no cristianismo, se você está esperando alento, ela já te fala e já te propõe o que é, porque a cruz é a única religião que o seu simbolismo é justamente de sofrimento e dor. O cristianismo, Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus Cristo, ele fala, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas em meio a lobos. Imagine a ovelhinha entrando em meio aos lobos. Mas esse mesmo Jesus, ele fala, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Lá em Mateus, no Sermão do Monte. Qual que é a palavra aqui? Pois serão consolados. Ele não está falando felizes os que choram, ou essas pessoas são felizes porque choram. Ela está falando, essas pessoas são felizes porque são consoladas. Porque ele sabe que nós choramos. Mas o povo cristão tem consolo em Cristo Jesus. Então, a resposta para o sofrimento não é uma explicação lógica, não é num simples versículo, é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus nosso. Então, por mais que nós possamos trazer o exemplo de Jó, possamos trazer versículos e mais versículos, a resposta bíblica nunca, jamais deve estar separada, divorciada do Deus da Bíblia. Eu sei que eu posso dizer, eu não posso dizer, aliás, eu sei o que você está passando, mas uma coisa eu posso falar com segurança. Eu sei alguém que sabe quem está passando, o que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas eu conheço alguém que sabe. É Jesus Cristo. Então, é Jesus. E nós somos questionados a nossa fé, isso é natural. Jesus Cristo, assim como os amigos de Jó que questionou o seu sofrimento, Jesus Cristo também. Tu que destruirias o templo e reconstruiria em 3 dias, né? O Senhor que ia lá destruir o templo e reconstruir em 3 dias, salva-te a ti mesmo.
Se é filho de Deus, desce daí, salvou a outros, a ti mesmo não pode salvar. Confie em Deus, que Deus te livre agora. Ah, é um milagreiro? Nos prove agora, pois você disse, sou filho de Deus. Isso está lá em Mateus capítulo 27, a partir do verso 40. Alguém já disse que a alegria não é ausência de sofrimento, mas presença de Deus. Ele não vai substituir uma perda, não tem jeito. Quando nós perdemos alguém, eu já perdi várias pessoas, ele não colocou outra pessoa no lugar. Deus, ele não supriu essa área especificamente. Ele não fez isso. Mas ele trabalhou na minha vida e usou isso para que eu pudesse aproximar-se dele cada vez mais. Então, termino dizendo, não existe resposta técnica ou lógica que vai suprir o nosso sofrimento para sempre. A única saída que temos é entregarmos de uma vez por todas a nossa vida ao autor e mantenedor de todas as coisas, autor da vida e mantenedor de todas as coisas, quem? Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor. E posso dizer como Pedro, olha, não tenho prata nem ouro e nem todas as respostas que você precisa ou gostaria de ter. Mas o que eu tenho, eu compartilho com você. A minha fé no Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que você passou, o que está passando, mas eu posso sempre dizer que existe alguém que sabe, e Ele sabe. Então é a esse que eu desafio você a ir essa noite. Oremos. Pai, obrigado por mais essa palavra. Obrigado, Senhor. Às vezes nós somos indiferentes com os que sofrem. Nesse exato momento, ó Pai, tenho certeza, pessoas que estão sofrendo, dores da alma, ó Deus, lutas, perguntas sem respostas. Ó Deus, dores físicas, nós não sabemos. E às vezes sofrimento com coisas, ó Deus, que nós nem imaginamos. Ó Pai, nós sabemos que a resposta é o Seu Filho, porque nós precisamos conhecê-lo, e quando nós o conhecemos, nós conhecemos a verdade e somos livres. E é a Ele, ó Pai, que nós, essa noite, fomos desafiados a chegar ao trono da graça. Ó Deus, te agradeço. Trabalhe na vida dessas pessoas, direciona-os, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor muitas vezes não nos tira do fogo, mas o Senhor está conosco. Por isso que o Senhor possa acalentar esses corações, trabalhar nessas vidas, por graça. Te suplico, em nome de Seu Filho Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim terminados. Para a honra e glória de Deus, e a comunhão faz parte do culto sempre e sempre.